Segunda reunião extraordinária para o julgamento do prefeito municipal de Serranos, Minas Gerais, no processo político administrativo número 01 de 2019. Solicito ao secretário da Câmara, o nobre vereador Vanderlei Antônio da Costa, que proceda a chamada dos vereadores presentes. Vereador Antônio Cassiano Pereira. Presente. Vereador Danival Roberto Vieira. Presente. Vereador Denis da Silva Alves. Presente. Vereador Cineide Carvalho. Presente. Vereador Domingos César da Silva. Presente. Vereador Manuel Frauzino da Silva. Presente. Vereador Tiago Arantes Pires. Presente. Vereador Vanderlei Antônio da Costa. Presente. Vereador Valderlei de Paula. Senhor Presidente, a número regimental. Boa noite a todos. Boa noite. Em nome de Deus, havendo o número regimental, declaro aberta a reunião extraordinária para o julgamento do prefeito municipal de Serranos no processo administrativo número 01 de 2019. Vamos, neste momento, rezar o Pai Nosso e uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A gente já vai estar passando a lista de presença aí para os vereadores assinar a assinatura.
Apregoar. Denunciado o senhor prefeito Reinaldo Batista Arantes e seu advogado Marcelo Labuic Prudente do Amaral. Já estão presentes. Vamos caminhar. Peço ao secretário para fazer a leitura das peças principais do processo administrativo 01 de 2019. Presidente, na questão de ordem, eu queria convidar o doutor Marcelo, patrono do prefeito, para que viesse até aqui para a gente ver o que ele quer que faça a leitura, o que ele não quer que faça, se faz necessário ou não. Doutor, faça favor de dirigir até aqui. É a comissão diferente, né? Mas tem dois relatores. É dois, é um não. O dois está legal. Não, pode ser só um parecer. Parecer que foi referendado pela comissão. Faça o que você quiser. Não. Parecer que a comissão preferiu colocar um. Qual foi o parecer? Vou colocar só o parecer da comissão. Parecer do senhor. Na verdade, se trata de um voto. Que é o parecer. Se quiser, pode também. Mais ou menos, só o final da comissão. Qual parecer que vai? O meu ou o dele? Os dois são processos. Se quiser ler os dois, pode. Se quiser ler o processo intelectual, eu não. Não, o que a comissão decidiu? Vai o aí. Mais o quê? Só o parecer final. Só isso primeiro depois. Quer fazer o processo? Quer mais? Vai voltando ali a sequência do. Inicial foi só isso.
Denúncia com pedido de cassação do prefeito de Serranos, Minas Gerais. O pior hipócrita é aquele que critica a corrupção em um dia e no outro defende os corruptos. De seu coração, professor Pedro Chaves. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Dorival Roberto Vieira, presidente da Câmara Municipal de Serranos, Minas Gerais. Senhor presidente, eu, Lívia Botelho Vilela, brasileira, casada, servidora pública municipal, portadora do registro geral de número 853, 868, Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, inscrita no CPF 062 386 246 80, portadora do título de eleitor de número 0982 0482 0231, Zona 006, Seção 0092, residente domiciliada na rua José Bonifácio Andrada, número 50, bairro Centro, 37452, desse município de Serranos, Estado de Minas Gerais. Estando em pleno gozo do meu direito civil e eleitoral, conforme certidão e anexa, venho respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar denúncia do pedido de cassação do prefeito municipal de Serranos, com base na lei vigente e, sobretudo, no Decreto-Lei 201/67, para que seja instaurado o devido processo legal para a cassação do senhor Reinaldo Batista Arantes do cargo de prefeito do município de Serranos, Estado de Minas Gerais, em virtude da prática de infração político-administrativa, conforme fundamentos e fatos, documentos comprobatórios expostos nesta peça constante em anexo, da exposição dos fatos e da indicação das provas, sempre acreditando na democracia representativa e na democracia participativa do eleitor. Ao longo deste ano de 2019, participei como espectadora de todas as reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Serranos, Estado de Minas Gerais. Nas reuniões ordinárias do corrente ano, presenciei vários debates e requerimentos votados pelo conjunto de vereadores, requerendo do Executivo Municipal informações importantes sobre todos os atos administrativos municipais. Entendo que os vereadores, representando os munícipes, exercendo o poder fiscalizador, teriam o direito e a obrigação de cobrar essas e outras informações do prefeito do nosso município, sobretudo referente ao repasse obrigatório e fundamental do 10º à Casa Legislativa. Em vista disto, considerando-se o que segue, o presidente da Câmara, senhor Dorival Roberto Vieira, informou que o prefeito municipal, senhor Reinaldo Batista Arantes Filho, não repassou, no prazo estipulado na Lei Orgânica Municipal e também com previsão da Constituição Federal de 1988, o valor do 10º à Casa Legislativa, referente ao mês de janeiro de 2019. No dia 8 de maio de 2019, por conseguinte, encaminhei um petitório / ofício, conforme cópia anexa, ao atual presidente da Câmara Municipal de Serranos, senhor Dorival Roberto Vieira, requerendo informações sobre o repasse do 10º à Casa Legislativa, eventualmente realizado pelo chefe do Executivo Municipal, o senhor Reinaldo Batista Arantes, e pedindo uma cópia sobre todos os repasses do 10º anteriores. Por fim, foram também pedidas as seguintes informações: qual o valor repassado nesses primeiros 4 meses de 2019, quais os valores exatos repassados mês a mês, quais foram as datas do repasse dos 10º realizado pelo Executivo Municipal, se houve atraso em algum destes, repasse para a Casa Legislativa, e em caso exista algum atraso, se o chefe do Executivo se avisou à Casa Legislativa previamente sobre os atrasos dos repasses, se houve justificativa prévia para os atrasos dos repasses dos 10º à Casa Legislativa. E, por fim, solicitei o fornecimento dos extratos da conta bancária com as respectivas datas dos repasses e os respectivos valores. As informações em respostas que foram fornecidas pela Câmara Municipal de Serranos indicaram e indicam que o atual prefeito cometeu ato de improbidade administrativa conforme documentação em anexo. Há fatos e fundamentos suficientes, portanto, para que seja apresentada a presente denúncia contra o prefeito municipal, Reinaldo Batista Arantes.
do não repasse do 10º do prazo legal. O prefeito municipal de Serranos, o senhor Reinaldo Batista Arantes, não respeitou o que determina a legislação pátria sobre o repasse do 10º para a Câmara de Vereadores do município de Serranos, Minas Gerais, conforme o ofício 052/2019 do Gabinete da Presidência, em anexo, contendo a resposta do presidente da Câmara de Serranos, o senhor Donival Roberto Vieira, informou que, no mês de janeiro de 2019, o chefe do Executivo Municipal, o senhor Reinaldo Batista Arantes, não repassou o 10º na data estipulada na Lei Orgânica Municipal de Serranos. Desta forma, o prefeito de Serranos, o senhor Reinaldo Batista Arantes, descumpriu totalmente o que prescreve as seguintes legislações. Lei Orgânica do Município de Serranos, Estado de Minas Gerais, no seu artigo 14, parágrafo 9º, inciso 2. O poder legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal, composta pelos vereadores eleitos para cada legislatura, entre maiores de 18 anos, no exercício dos direitos políticos pelo voto direto e secreto. Constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês. Constituição Federal da República do Brasil, artigo 168. Os recursos correspondentes a dotações orçamentárias, compreendido os créditos suplementares e especiais destinados aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário do Ministério Público, da Defensoria Pública, serão-lhes entregues até dia 20 de cada mês, em 10º, na forma da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 1º, da redação da emenda constitucional número 45 de 2004. Ressalta-se que o prefeito municipal não procurou previamente justificar o repasse atrasado do 10º para a Casa Legislativa, não preocupando com os compromissos financeiros e orçamentários do Parlamento Municipal, desrespeitando as previsões legais esculpidas. Artigo 14, parágrafo 9º, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal de Serranos, e a previsão constitucional descrita no artigo 68 da Constituição Federal. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais já debateu sobre a questão do repasse fora do prazo legal, do 10º para as casas legislativas, apontando a ilegalidade e cometimento de improbidade pelo prefeito municipal de Ipaba, Minas Gerais, conforme julgado a seguir. Já o Decreto-Lei 201/67, no seu artigo 4º, inciso 7, estabelece que é infração política administrativa cometida pelo prefeito praticar contra a expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Portanto, este ato de desdém para com a Câmara Municipal configura-se crime de responsabilidade de infração política administrativa, pois houve ofensa à legislação municipal e à Constituição Federal do país, e é também justificativa com amparo legal para abrir processo de cassação do mandato do prefeito municipal. Isto posto para assegurar o cumprimento dos princípios constitucionais e da administração pública, que prevêem que é obrigação dos vereadores zelarem pela transparência e pela probidade da coisa pública, investigando suspeita de irregularidades e desvios de recurso público, apontando a esta função cumpre. Destacar é a função fundamental dos vereadores, através do ofício 052/2019, com os documentos encaminhados pelo presidente do Parlamento em resposta ao meu requerimento. Sendo assim, esta denúncia apresenta os fatos e os fundamentos e as provas documentais suficientes e anexas, levando ao conhecimento de Vossas Excelências, solicitando, enfim, a instalação da comissão processante para apuração das responsabilidades com base no Decreto-Lei 201/67 e, por fim, a cassação do senhor prefeito municipal de Serranos, o senhor Reinaldo Batista Arantes, considerando a gravidade dos fatos praticados por ele, notadamente a lesão ao inciso 7 do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. Atenciosamente agradeço desde já, peço o deferimento ou aceite da denúncia contra o prefeito Reinaldo Batista Arantes, Serranos, 10 de maio de 2019,
Vivian Botelho Vilela, título de eleitor 0982 0482 0230. Relatório final. Comissão processante, processo político administrativo 01/2019. De Serranos, relator, vereador Denis da Silva Alves. Protocolado em 5/7, às 10h18. Câmara Municipal de Serranos, em 5 de julho de 2019. Comissão do Processo Político Administrativo 01/2019, aprovado pela Câmara Municipal de Serranos. Presidente, Cineide Carvalho. Relator, Denis da Silva Alves. Secretário, Vanderlei Antônio da Costa. Reafirmação do parecer inicial. A relatoria reafirma os fundamentos e o parecer já realizado no processo político administrativo número 1 de 2019. Cumpre destacar que tal parecer foi contraposto e atacado por parecer divergente, por membro da comissão sem competência objetiva para tal, e que o parecer deveria, em homenagem ao Estado Democrático de Direito, a legalidade imposta pelo Decreto-Lei nº 201/67, vontade popular, expressamente pela maioria absoluta de seus representantes da Câmara Municipal, ser debatido e votado em comissão, em sessão legislativa, e que foi ignorado tanto pelo presidente da comissão processante, vereador Cineide Carvalho, como presidente da respeitosa Casa do Povo, senhor Danival Roberto Vieira, respeitável pela boa fluência de todos os trabalhos desempenhados pelo Legislativo Municipal. A perícia contábil. A defesa do denunciado levantou hipótese de ilegalidade na perícia contábil realizada pelo senhor Wesley Vieira da Costa, principalmente pelo fato de aparente direcionamento. Ainda que a dispensa licitatória possa ser realizada, ao passo que ela é submetida à comissão de licitação a esta competente avaliação de legalidade. Com razão, a defesa que, em suas alegações finais, se contrapõe à perícia contábil, realiza o parecer pois a afirmação de que houve no mínimo, e aguardando a presunção da boa-fé que deve imperar nesta casa, equívoco na contratação realizada de folhas 99 dos autos desse feito, e clara como a luz solar, a nulidade absoluta. A contratação do perito em 4/6/2019, sem qualquer deliberação da comissão de licitação, convocada para 6/6, ocorrida a revelia da comissão competente, com todo o processo já direcionado, motivo da nulidade e muita preocupação de todos com os absurdos ocasionados e apontados pelo denunciado, de maioria dos vereadores que estão
sendo ignorados, fato grave. Existem diversas falhas no processo de contratação do perito, falta de assinaturas em 4x4, que só foram supridas após o dia 24/6, pois, ao menos foi dada consulta ao processo licitante da perícia do vereador relator do denunciado, que, suplicando por ver o processo licitatório, que influi diretamente neste sendo negado. Existe ofício desta casa, onde o presidente, senhor Dorival, requer que a perícia seja custeada pelo denunciado, afirmando ser por este solicitado, contudo, ao compulsar determinante aos atos, não vislumbrei tal solicitação apenas um pedido genérico, em protesto de provas da defesa, que não especifica qual a perícia necessária, se grafotécnica, informática, contábil, entre outras. Neste diapasão, entendo ser obrigação do coordenador de gastos legislativo a responsabilidade da contratação pericial, por ele determinado, devendo esta casa arcar com tal ônus de contratação. Da prova testemunhal. A prova testemunhal obtida pelo depoimento do senhor José Landim Miranda, contador efetivo municipal, é claro quanto à inexistência de causalidade entre a conduta do gestor municipal e o atraso do décimo. Cabe destaque o fato de que, como testemunhando pelo tesoureiro municipal, este foi conduzido à sua função concursada em 14 de 1 de 2019, o que denota grande preocupação da administração municipal recém-empossada em garantir o melhor interesse público. Informa também que foram emitidos ofícios aos bancos na mesma data de sua posse, para as devidas autorizações que possibilitam as transferências financeiras, mas que somente em 23 de 1 de 2019 foi possível a transferência, pois, nesta data, o Banco do Brasil liberou as autorizações necessárias. Assevera o testemunho que não acredita ter o denunciado praticado ato de desrespeito à legalidade, pois não havia liberação do banco para que realizasse transferência do décimo. Conclusão. Apresentadas todas as situações elencadas no tópico acima, passamos a concluir que o processo político administrativo se mostra levado de vícios, principalmente com relação ao livre conhecimento dos excelentíssimos vereadores, perícia contábil. Não resta dúvida de que o processo não foi movido com o intuito de se verificar irregularidade ou mesmo omissões e afrontas legais cometidas pelo denunciado, mas questão de ordem política derivada de insatisfação da maioria com a gestão municipal atual. Já imaginando que, mais uma vez, o parecer desse relator não será acolhido pela comissão processante, em clara afronta à legalidade e à democracia, encerro aqui, aguardando ansioso para que tal processo seja submetido ao pleno, o que já deveria ter ocorrido há muito tempo. Assim, não adiantando lançar maiores argumentos e destinar mais tempo precioso ao que já previamente acertado, não merece mais considerações por parte deste ocupado relator. Portanto, ao meu sentir, tal processo não parece prosperar, não devendo ter destino diferente do que a absolvição do denunciado, considerando o denunciado inocente das acusações imputadas na peça de denúncia, por não haver, por parte do denunciado, qualquer responsabilidade pelo atraso de 2 dias do décimo ocorrido no mês de janeiro de 2019. Fato este de responsabilidade externa alheia à vontade do prefeito, senhor Reinaldo Batista Mendes. Que Deus abençoe esta casa do povo e os trabalhos aqui realizados. Serrano, 5 de julho de 2019, Denis da Silva Alves, relator. Comissão processante de número 1, processo político administrativo
Denunciante: Vívia Botelho Vilela. Denunciado: Reinaldo Batista Arantes, prefeito municipal. Relatório e parecer final. Voto do membro. Parecer final. Nos termos do inciso 3 do artigo 5º do Decreto-Lei 201, o membro desta comissão processante, vereador Vanderlei Antônio da Costa, vem expor relatório e voto a parecer em separado ao relator, vereador Denis da Silva Alves, levando-se em considerações todo o contido no bojo dos autos, concluindo que apresentar a presente parecer final nos termos que segue adiante para análise dos demais membros desta comissão processante. A comissão processante constituída na forma legal para exercer as prerrogativas definidas no artigo 5º de seus incisos, Decreto-Lei 201/67, e exaustar todos os atos necessários à apuração e processamento da denúncia encaminhada pela cidadã e eleitora Vívia Botelho Vilela à Câmara Municipal de Serranos contra o senhor Reinaldo Batista Arantes, prefeito deste município, norteou os atos correspondentes ao processo presente, no qual a cidadã é eleitora, senhora Vívia Botelho Vilela, apresentou denúncia escrita acompanhada de documentos com base no Decreto-Lei 201/67, aduzindo que o senhor prefeito de Serranos, o senhor Reinaldo Batista Arantes, ora denunciado, teria praticado infração descrita pelo inciso 7 do artigo 4º do citado Decreto-Lei 201/67. A eleitora Vívia Botelho Vilela, brasileira, servidora pública, com residência e domicílio na cidade de Serranos, eleitora também dessa cidade, conforme consta qualificação trazida com a denúncia, onde também é eleitora com direitos políticos quites e pleno, apresentou denúncia escrita, acompanhada de documentos com base na lei, e sobretudo no Decreto-Lei 201/67, aduzindo que o ilustríssimo prefeito serrano, senhor Reinaldo Batista Arantes, ora denunciado, teria praticado infração política administrativa, descrita no inciso 7 do artigo 4º do citado Decreto-Lei, e por isso, culminando por pedir a cassação do denunciado, o senhor prefeito municipal Reinaldo Batista Arantes. Votado o recebimento da referida denúncia em reunião ordinária, mediante a presença de 8 edis no plenário, a denúncia foi aceita e recebida pela Câmara Municipal de Serranos, contando com 6 votos a favor e tendo 2 votos contrários ao recebimento da denúncia, perfazendo o quórum para a devida abertura do processo político administrativo. Os demais procedimentos da lei, por conseguinte, foram devidamente e regularmente feitos em seguida. Como a denúncia preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos, além de ter atendido aos demais requisitos das leis pertinentes, a comissão, por maioria, opinou e decidiu em favor de seu recebimento e pelo seu aceite. Notificado o denunciado, apresentou defesa escrita por meio de advogado constituído, o senhor Marcelo Labuíque Prudente Amaral, assessor jurídico do município de Serranos, Minas Gerais, anexando documentos em razão da tempestividade da defesa. Opinou-se e decidiu-se pelo seu recebimento, de acordo com base na legislação pertinente, mas foi entendido que não era o caso de rejeitar a denúncia, veio o parecer do relatório inicial desta comissão, processante opinando pelo prosseguimento com início. Consequente à instrução, por conseguinte, passou-se para a fase de instrução. Foi deferida a prova pericial requerida pela defesa prévia, pedido este descrito em folha 52 da defesa prévia. O presidente da comissão processante, o senhor Cineide Carvalho, indicou o período do senhor Noélio Vieira da Costa para fazer o laudo pericial, dando oportunidade ao denunciado para indicar quesitos de perícia, assistente de perícia e laudo técnico esfolado. A defesa do denunciado quedou-se e ficou inerte na indicação de quesitos e de assistente de perícia. Foi facultado o direito ao denunciado de apresentar laudo técnico esfolado pela defesa até as alegações finais, e também o denunciado, por inércia, deixou de apresentar o referido laudo. Foi designado data de audiência da oitiva de testemunhas
e o depoimento pessoal do denunciado. A comissão processante ouviu uma testemunha da defesa da instrução, o senhor José Landim Miranda, e a outra testemunha, arrolada, a senhora Josiane Araújo, foi dispensada pela defesa técnica na audiência de instrução. Não obstante, o denunciado ter sido intimado regularmente, com intimação 2 vezes, no Diário Oficial dos Mineiros e também em 2 oportunidades no Jornal Oficial do Município de Serranos, Minas Gerais, ressalta-se que o denunciado não compareceu na ocasião da instrução do feito. O seu patrono compareceu e não justificou a ausência do denunciado na sessão. Desse modo, declarou-se encerrada a instrução processual e foram ambos denunciado e seu advogado intimados regularmente para a apresentação de razões escritas, alegações finais, no prazo de 5 dias. As razões vieram aos autos acompanhadas de documentos e do denunciado, via do seu advogado, assessor jurídico do município, o senhor Dr. Marcelo Labuíque Prudente do Amaral, expôs que em suas razões escritas, que houve possível fraude de dispensa de licitação para a contratação do perito contábil, que houve a inexistência de convocação do relator da sessão inaugural da composição processante, que inexistiu nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, reafirmou os fatos descritos pelo depoimento da testemunha nos autos e requeriu os seguintes pedidos. Reafirmou os pedidos da defesa prévia, pugnando para que o denunciado seja julgado inocente da acusação do crime de responsabilidade e que a perícia fosse declarada nula. A comissão processante recebeu as alegações final no 8º dia da intimação pessoal do patrono do denunciado, mesmo sendo intempestiva e com o escopo de buscar o apego à ampla defesa e ao direito ao contraditório e ao devido processo legal, foi aceita e relacionada nos autos as alegações finais, e frisa-se, mesmo tendo sido protocolada fora do prazo estipulado no Decreto-Lei 201/67. Imperioso reafirmar que a perícia contábil foi realizada tendo sido feitas regulares intimações. A defesa não indicou assistente técnico e nem apresentou quesitos. A defesa não apresentou laudo técnico adicionado. Foi dada ainda oportunidade em audiência designada para, após a data da entrega do laudo pericial, para o comparecimento do denunciado e do seu assistente técnico, porém nenhum destes compareceu na audiência. Após minuciosa análise de todos os documentos recebidos e constantes no bojo dos autos, a comissão processante alcançou o convencimento necessário para a expedição de presente parecer final, que é como segue adiante. Por primeiro, ratifica e reitera todo o contido no parecer inicial, tendo que constante todas as decisões feitas a requerimentos em questão de ordem suscitada pela defesa do denunciado. Comissão processante primou pelo apego à ampla defesa, o devido processo legal e pelo direito do contraditório, não suprimindo quaisquer atos ou fases do procedimento. Deve-se notar que o denunciado e o seu procurador foram intimados de todos os atos do processo, sendo que o foram, inclusive por via pessoal, além das vias postais e editalísticas. Foram efetuadas intimações e diligências respectivas nos horários absolutamente normais e nos horários livres de outros compromissos. A defesa alegou em preliminar possível fraude de licitação da contratação do perito contábil. Impericioso em refutar tal preliminar pela falta de verossimilhança com a indicação do perito contábil, o presidente do Parlamento, acatando a decisão da Comissão Permanente de Licitação,
não realizou contratação de prestação de serviço entre o ente público e o perito indicado pelo presidente da comissão processante. O presidente do Parlamento Municipal determinou que, como o pedido da prova pericial fosse feita pela defesa técnica do denunciado, como consta na defesa prévia de folha 52, nesses autos, a incumbência da responsabilidade pelo custo da perícia é exclusivamente a cargo do denunciado. A decisão foi fundamentada no artigo 95 do CPC. Conforme assevera o artigo 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração dos assistentes técnicos que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. O juiz poderá determinar a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito, que deposite em juízo o valor correspondente. Desta forma, é de se verificar que as alegações da defesa técnica não possuem verdade, fática ou jurídica, sob a indicação do perito contábil pela presidente da Câmara, pelo presidente da comissão processante. Ressaltamos que não houve contato com o perito e que o custo da perícia foi determinado ao denunciado arcar. Portanto, entendemos e decidimos que deva ser ultrapassada a preliminar de possível fraude à licitação, tendo por improcedente, não provida e inacolhida. A alegação preliminar da ausência e inexistência de convocação do relator na sessão inaugural da comissão processante também não prospera. Veja os fatos. É sabido que o presidente da comissão processante, o nobre vereador Dulcinei de Carvalho, convocou para a primeira reunião da comissão processante, conforme dia e horário proposto pelo nobre relator, sendo que tal convocação fora feita por telefone e pelo aplicativo WhatsApp, e que não procede tal argumentação pela defesa técnica do denunciado, estando evidente o contido nos autos a certidão emitida pelo presidente da comissão do não comparecimento do nobre relator sem nenhuma justificativa, em folhas 37. No caso, podemos afirmar que não houve nenhum prejuízo à defesa do denunciado, sendo que a primeira reunião da comissão processante teve o escopo simplesmente para determinar que o presidente da comissão processante, o vereador Dulcinei de Carvalho, notificasse o denunciado sobre a denúncia protocolada na Casa Legislativa, cuja aceite ocorreu pelos nobres edis. Conforme determina o inciso 3 do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, inciso 3, recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos em 5 dias. Notificará o denunciado com a remessa de cópia da denúncia e documentos a instruir, para que, no prazo de 10 dias, apresente defesa prévia por escrito, indique as provas que pretende produzir e arrole as testemunhas até o máximo de 10. Se estiver ausente do município, a notificação será por edital, publicado 2 vezes no órgão oficial, com intervalo de 3 dias, pelo menos, contada a primeira publicação. Todavia, não assiste razão também a este pleito defensivo em sede de preliminar, sendo que não foi feita nenhum despacho pela comissão que não seja o de notificar o denunciado, cuja competência é exclusiva do presidente da comissão processante, conforme preceitua o Decreto-Lei 201/67, sem nenhum prejuízo ao denunciado e muito menos ao relator da comissão. Passamos à análise das teses defensivas expostas no mérito das alegações finais. A defesa retirou o depoimento testemunhal do senhor José Landim Miranda, atual tesoureiro do município de Serranos, Minas Gerais. Temos que ressaltar
que o depoimento do tesoureiro confirma o repasse do duodécimo fora do prazo previsto na Lei Orgânica Municipal de Serranos e também determinado pela Constituição Federal. O depoente mencionou que o motivo que originou o atraso do repasse foi devido aos problemas de natureza técnica na troca de titularidade da tesouraria em uma das contas bancárias da Prefeitura. Relatou também que somente uma das contas houve problema na troca de titularidade. No entanto, as outras duas contas mencionadas, ele não asseverou que tivesse algum problema, podendo ter sido usada as referidas contas para tal repasse. A defesa do denunciado não conseguiu explicar por que não foi feita a transferência do duodécimo entre os dias 1º de janeiro até o dia 14 de janeiro, período que não havia entendimento técnico para realizar tal transferência e saldo em conta para possível débito. Ressalta-se que a responsabilidade do repasse do duodécimo ao Legislativo é de exclusividade do chefe do Executivo Municipal e que todos os atos decorrentes desta incumbência prescritas em lei junto à esfera administrativa, o prefeito é responsável legal para tal comando normativo. A defesa do denunciado alega que não há nexo de causalidade entre a conduta do prefeito municipal e o resultado da infração política administrativa denunciada. Imperioso destacar que, entre os dias 1º e 14 de janeiro, não havia, ou melhor, não foi apresentado nenhum problema de ordem técnica bancária que impedisse a regular e legal repasse do duodécimo para o prazo constitucional. A alegada troca de tesoureiro é de responsabilidade direta do prefeito municipal. Se a referida troca impossibilitou uma das contas bancárias do município de Serranos em estar com sua titularidade regular, novamente podemos afirmar que o chefe do executivo deu causa a tal problema. Reiteramos que foi apresentado somente problema em uma das contas bancárias. As outras contas bancárias do município de Serranos não foi apresentado nenhum problema de ordem técnica que impossibilitasse tal repasse no prazo estipulado na Lei Orgânica Municipal e na Constituição Federal, conforme depoimento testemunhal. Enfim, a assertiva defensiva do denunciado de que o repasse do duodécimo do prazo foi feita por culpa exclusiva do Banco do Brasil não possui lastro e razoável sensatez e, por sua vez, não tem sustentação lógica. Assim, entendo que deva ser analisado pelos nobres edis do plenário, em julgamento, a acusação contante da peça inaugural, por entender que existem elementos concretos de cometimento da dita ilegalidade. Ao mais, e em verdade, a denúncia narra a prática do chefe do Executivo Municipal em desrespeitar expressamente o disposto no artigo 14, parágrafo 9º, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal e também no artigo 168 da Constituição Federal de 1988. Enfim, a situação do cenário nacional é impositiva para que todos os demais, ainda os detentores de cargos públicos, hajam com rigor na investigação de acusação de más práticas com a coisa pública. A população, não somente de Serranos, mas em nível nacional, clama por investigação em nome do zelo da moralidade, da administração pública, da transparência dos atos e das atividades das autoridades eleitas. Posto tudo isto, neste momento do parecer, cumpre repisar por cautela
que a denúncia oferecida pela eleitora Vívia Botelho Vilela, em face do prefeito de Serranos, o senhor Reinaldo Batista Arantes, preencheu os requisitos legais estabelecidos no inciso 1º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, tendo sido feita por eleitora e de forma escrita, além de ter exposto os fatos e indicados as provas de suas alegações. Lado outro, a defesa e os documentos que trouxe, bem como tudo que dos atos consta, levam-me à conclusão do cometimento da prática da infração descrita no inciso 7 do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. Repisando, tendo sido feita, e como dito acima, com a mesma apontou irregularidades por parte do denunciado, no tocante ao repasse fora do prazo estipulado em lei do 10º à Câmara Municipal de Serranos, Minas Gerais, como ficou bem claro e evidenciado no laudo pericial relacionado a esses autos. Esse relator entende que deve esta acusação ser procedida a desfavor do denunciado. Portanto, as argumentações da defesa não obtiveram êxito na pretensão de afastar suas responsabilidades. Neste diapasão, o denunciado e sua defesa não elidiram a provar sua inocência. Resta-se dizer, com relação a todos os outros pedidos do denunciado, feitos em sua defesa escrita, como em audiência por via de questões de ordem, já foram regularmente respondidos e, nesse momento, ratifico e reitero todos os seus fundamentos. Com relação à acusação de infração contida no inciso 7 do artigo 4 do Decreto-Lei 201/67, o relator opina pela procedência da acusação ao denunciado. O membro relator requer que a acusação feita seja levada para julgamento ao plenário. Por consequência, as defesas, os documentos, diligências, oitiva e tudo mais que consta nos autos levam-me à conclusão, portanto, do cometimento da prática infracional inscrita no inciso 7 do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67, uma vez que o denunciado desrespeitou diretamente a previsão esculpida na Carta Magna e na Lei Orgânica Municipal, no tocante ao prazo do repasse do 10º. Nesse sentido, decido nesse parecer final pela procedência da acusação mencionada no inciso 7 do Decreto-Lei 201/67, que deverá, por consequência, ser submetida à votação e julgamento do plenário da Câmara Legislativa de Serranos. Solicito ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Serranos para que convoque sessão extraordinária para julgamento, caso o meu voto de parecer final seja acompanhado por pelo menos maioria dos membros da comissão processante, com as diligências respectivas. Serranos, 5 de julho de 2019. Vanderlei Antônio da Costa, membro da comissão processante. Visto, voto completamente em desacordo com todas as razões lançadas pelo vereador membro, senhor vereador Vanderlei Antônio da Costa, em reafirmo o voto proposto pela minha relatoria da referida comissão. Serranos, 5 de julho de 2019, Denis da Silva Alves, relator da comissão processante. Voto completamente em acordo com todas as bens lançadas, razões do vereador membro, senhor Vanderlei Antônio da Costa, no parecer apresentado em separado, em desacordo com as razões lançadas pelo nobre vereador relator Denis da Silva Alves em seu relatório. Serranos, 5 de julho de 2019, Dilcineide Carvalho, presidente da comissão. Presidente, essa foi feita a leitura da peça inicial, dos relatórios das peças nas quais a defesa do denunciado solicitou que fosse feita a leitura. Presidente,
oportunidade os vereadores, nesse momento, se quiser que leia a outra peça, vocês vão assinar isso em ato. Os vereadores, o doutor quer que dê mais alguma coisa? Concedo a palavra ao denunciado Reinaldo Batista Arantes e ao seu patrono, Dr. Marcelo Amaral, pelo prazo estipulado no Decreto-Lei 201/67, de até 2 horas. Primeiramente, boa noite, senhor presidente Dorival, vice-presidente Denis, secretário Vanderlei, excelentíssimos demais vereadores aqui presentes nessa casa. Gostaria também de dar uma boa noite e cumprimentar as pessoas, cidadãos que hoje acompanham a presente audiência. Inicialmente, cabe destacar que entendo que esse processo é um processo que não tem completo fundamento jurídico e não é técnico, se trata de principalmente uma questão política, né, uma questão para tentar usurpar o cargo de prefeito e que foi realizado através de eleição regularmente e atendendo à vontade dos demais cidadãos. Esse é um entendimento que nós temos, né, de que não existe qualquer razão, principalmente porque o ato do prefeito, ou melhor, não houve ato do prefeito capaz de legalizar o presente processo administrativo 01 de 2019, né? E não existe por parte do prefeito qualquer dolo ou má-fé no sentido do atraso do Brodesco. Cabendo lembrar que no dia 14 de 1 de 2019, o prefeito tomou uma atitude muito acertada, que foi convocar de volta o tesoureiro de ofício do cargo, que era algo que já vinha sendo debatido pelos demais vereadores, algo que efetivamente gerou certos problemas para o município, que é conhecido pela maioria das pessoas, cidadãos desse município, que algumas atitudes, né, alguns fatos relacionados à gestão passada, né, com relação a algo que já vem sendo discutido também, inclusive pela promotoria, da atuação de alguns tesoureiros, ou melhor, de um específico tesoureiro, ocasionou alguns transtornos financeiros para cidades passíveis de denúncia no Ministério Público. Então, qual era a vontade popular nesse sentido? Que fosse sanada essa questão. A questão foi sanada através da convocação do tesoureiro de ofício, algo que o município e os cidadãos queriam. Era uma vontade popular de que esse tesoureiro, o de ofício, concursado, reassumisse a tesouraria. Isso foi feito no dia 14 de 1 de 2019. No mesmo dia 14 de 1 de 2019, os ofícios aos bancos foram direcionados. Banco do Bradesco, Banco do Brasil, como bem está colecionado aos autos, o que garantiu aos bancos o poder de realizar essa autorização, essa liberação, o que foi feito extremamente rápido pelo Banco do Bradesco, mas infelizmente pelo Banco do Brasil, culpa exclusiva desse, houve um atraso aí de aproximadamente 10 dias, especificamente 9 dias de atraso. O Brodesco deveria ser repassado até o dia 20 de janeiro, num domingo. No dia 21, infelizmente, o banco não havia autorizado ainda a liberação do tesoureiro. No dia 22, a mesma coisa, havendo contatos do tesoureiro por uma semana para esse fim de liberação.